Continuando com as nossas aulas sobre distribuições multivariadas, nós estamos falando dos testes genuinamente multivariados, falamos do teste de simetria e curtose, e agora nós vamos falar dos procedimentos gráficos, são os qqplots multivariados, né? Vamos falar só dos qqplots. Então, como é que a gente generaliza os qqplots, né? Gráfico quantil, que a gente fez marginalmente para cada variável, para o caso multivariado, essa é a ideia. Os procedimentos gráficos univariados, denominados de qqplots, são estendidos para o espaço multidimensional de forma relativamente simples. Então, aparentemente, era um negócio muito difícil, mas não é, né? Então, se a gente pegar o teorema 3.8, que é o teorema da distribuição de formas quadráticas normais, o que nós falamos lá? Que o expoente lá como variável aleatória do E, né, do E elevado, no modelo, na função de densidade de probabilidade conjunta da normal multivariada, é a distância de Marlanov de x para a média, né, x variável aleatória, será na matriz de variância, covariância, sigma, e o vetor de médias mi, né? Então, o núcleo da forma quadrática é essa matriz inversa. Então, essa forma quadrática, sob normalidade, tem distribuição Q quadrado com P graus de liberdade. Nós provamos lá no teorema 3.8, que eu falei que era um dos principais teoremas. Então, se a variável aleatória x, obviamente, for normal multivariada, P variada, com média mi com variância sigma. Então, se a gente tiver uma amostra aleatória x1, x2, xn, vetores p-dimensionais, nós podemos calcular a distância de Mahalanobis de cada observação dessa, do x1, do x2, etc., de um xj genérico e de um xn, então xj genérico, j variante de uma n, para a média da amostral, da amostra. xj menos o vetor de média amostral transposto. Aqui nós vamos usar a matriz de variância e covariância não vezada, menos 1, xj menos x barra. Então, essa distância aqui é aproximadamente uma Q quadrado com N igual a P graus de liberdade. Por que ela é aproximadamente? Porque aqui mi e sigma são parâmetros. Esse estimador aqui é um estimador dessa distância aqui, que é um estimador plugin, onde nós substituímos o mi por x barra e o sigma por s. Ora, o que acontece na estimativa dessa distância de Mahalanov? O x barra e o s não são independentemente distribuídos, né? Por quê? Porque, o XJ e o S não são independentemente distribuídos, porque o XJ, a gente usa ele para cada um deles no cálculo da covariância. Então, quanto maior a amostra, menor a participação de um XJE, um XJ particular, né? Obviamente, tem um teorema mais para frente, a gente vai mostrar que a média tem distribuição independente, a média amostral tem distribuição independente da variância, da matriz de covariância amostral. Mas os XJs e os S's não são independentes. Então, essa distância aqui, ela não segue apropriadamente uma Q quadrado, porque os D1, o D21, D22 e assim por diante até o D2N serão dependentes. E esse estimador aqui vai levar também a uma distribuição apenas assintótica de Q quadrado com N igual a P graus de liberdade. Essa convergência é, no entanto, muito lenta. Essa distribuição assintótica converge lentamente. Precisamos de N muito grande para que a distribuição seja Q quadrada apropriada. Nesse trabalho, né, do meu orientado, hoje professor da UF, colega meu, Marcelo Cirilo, em 2013, nós utilizamos essa distribuição e obtivemos valores críticos para a estatística de um teste baseado na correlação qqplot em função de P e N alfa, mas fizemos essa distribuição de forma gerando por Monte Carlo dessa distância. Então, em vez de usar a distribuição de quadrado. E a gente até fez uma adaptação que, em vez de usar os dj ao quadrado, nós usamos dj, que seria a raiz quadrada dessa distância na distância generalizada, para aumentar a correlação qqplot. Então, o que nós fizemos? Nós calculamos isso aqui,
né? De uma forma geral. Então, tem um teste, vocês podem consultar essa tabela, eu não vou apresentar esse teste aqui, ou o trabalho que eu mencionei. Para calcular a estatística do teste, né? Então, o que nós fazemos? Nós obtivemos um quantio da distribuição empírica, né? A partir da distribuição empírica. Então, a distribuição empírica me dá a probabilidade acumulada. Aqui nós usamos a J menos meio, somente a correção, essa correção mais simples, dividido por N, como é indicado na literatura para esse caso particular. Em vez de ser aquele J menos 3 oitavos, dividido por N mais 1 quarto. Então, J menos meio, que é uma correção de continuidade, né? Porque o J é discreto. J igual a 1, 2, 3. E aqui o Efão é a função inversa da Q quadrado, avaliada nessa probabilidade acumulada, dada pela distribuição empírica de probabilidade. Isso me dá um quantio para cada, da Q quadrado, para cada posição da estatística de ordem. Para a posição 1, para a estatística de ordem 2, para a estatística de ordem 3, até a enésima estatística de ordem. Se nós pegarmos cada distância e ordenarmos, nós vamos ter estatísticas de ordem observadas. Então, se nós plotarmos o DJ, raiz da distância, com o raiz daqui quadrado, a gente pode fazer um QQ-plot nos lugares de D ao quadrado e Q quadrado, né? D2 e Q quadrado, que é o que realmente o pessoal faz quando faz essa plotagem. Então, a gente pode, no caso do Cirilo Ferreira lá, 2003, foi feito um teste, a gente calcula a correlação entre essas variáveis, consulta a tabela, se o valor da correlação é menor que o tabelado naquele nível crítico, naquele nível nominal de significância, nós rejeitamos a hipótese de normalidade P variável. Ou então, simplesmente fazemos um gráfico, isso versus isso, ou então isso versus isso, né? Que é o que é mais comumente feito. Então, essa transformação corrigiu em parte o problema da distribuição quadrada não ser apropriados para pequenos valores de n. Então, lá por simulação a gente mostrou isso. A correlação que é plot, né, é simplesmente a correlação dos pares DJ e QJ. Né? Então, não é Q quadrado nem D2, nem a distância, não a distância de generalidade Mahalanobis, de cada observação para a média ordenada, com os Q quadrados obtidos os Qs, né? Que é a raiz da Q quadrado, que são os quantios. Q quadrado são os quantios da Q quadrado, usando a distribuição empírica como para inverter a função de distribuição. Lá no R você pode usar o Q de quantile, XC, né? De Chi-square. Né? Portuguesando QX. Entra com aquela probabilidade e o grau de liberdade. O grau de liberdade é o P. E aí você faz a correlação clássica, duas colunas, faz a correlação entre essa variável e essa outra variável. Se o RQ é menor que o tabelado, você rejeita a hipótese. Esses valores estão no artigo, vocês podem consultar na tese do Marcelo Cirilo, também vocês podem consultar. Mais ou menos nessa época a tese, acredito em 2002, não me lembro certinho, o artigo saiu um pouco depois, né? Não, dissertação, depois que ele foi fazer doutorado, dissertação de mestrado, perdão, trabalho de mestrado, isso aí. Porque ele foi meu aluno de mestrado e doutorado. Bom, a distribuição de Q quadrado, ela não é adequada, como a gente acabou de falar, né? Então, nós podemos utilizar essa transformação de cada distância de Mahalanobis para a média amostral, que é os D2J, se a gente multiplicar por N e dividir por N menos 1 ao quadrado, essa distribuição, essa quantidade, BJ aqui, é uma variável aleatória que tem distribuição beta exata, por incrível que pareça. Com alfa, que é um dos parâmetros da beta. P sobre 2, então depende só da dimensão, e beta depende do N e do P. Então, N menos P menos 1 dividido por 2. Depende tanto do tamanho da amostra quanto da dimensão, número de variáveis. Isso está no artigo, esse resultado está no artigo de Guinan, Desikan e Catherine, em 72, só que você procura lá, não tem a prova. Nessa nova edição do livro, provavelmente a prova vai aparecer para essa quantidade no capítulo 4. Tá? Então, na próxima edição do livro, se eu já não me engano, nessa última que foi publicada, acho que já tem essa parte. Se eu não me engano. Tem que confirmar que eu não me lembro agora de cor. Mais para frente a gente vai falar, caso eu venha dar essa aula lá no capítulo 4, a gente pode, eu posso confirmar isso para vocês. Eu não quero interromper aqui para buscar isso. Ordenamos BJ, né? Estatística de ordem desses Bs, são os valores observados. Os valores esperados, então, a gente vai na distribuição beta. Então, eu vou inverter a função beta com esse alfa, com esse beta. Então, eu vou lá no R,
Q beta, quantilo da beta, com essa probabilidade acumulada, que eu vou explicar o que é esse A e esse B aqui, são corretores de continuidade, tá? Em vez daqueles 3/8, aquele meio, aquele 1/4, aqui é A e B, eu vou mostrar o que é esse A e B. Corretores de continuidade para o J, que é, em vez de fazer J sobre N, a gente corrige a continuidade, porque o J é discreto, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, até N para N. Então, N para N daria 1, isso aqui não existiria, seria infinito. No caso da beta, seria 1. Então, a gente não faz isso. Então, lá no R, Q beta, com esse alfa e com esse beta de parâmetro, com essa probabilidade acumulada, você acha os BJs, ordena, tá? E tem isso. Então, esse BJ também, aqui a função de densidade da beta integrada 0 a BJ, você iguala a essa probabilidade. Então, essa função de distribuição inversa, a função quantil, com esse A, que é esse corretor de continuidade, ó, que é P menos 2 dividido por 2P, e com esse B, que é N menos P menos 3, dividido por esse 2 vezes N menos P menos 1. Então, o B é uma quantidade, aqui, o A outra quantidade, dado por isso. Então, você tem as correções de continuidade. São fixos para a amostra, né? Para cada amostra e cada dimensão. É o mesmo valor para todos os J. Se a amostra é do mesmo tamanho, se eu estou dentro da mesma amostra, portanto, tem o mesmo N e o mesmo P. Isso aqui não muda, dentro de uma mesma amostra. Então, no R eu posso usar o Q beta para achar isso. Então, os valores de BJ observados e BJ esperados, usando a distribuição empírica, que é a distribuição empírica, com as correções de continuidade um pouquinho diferentes, como é proposto para esse caso aqui, tá, gente? Então, devem ser plotados. Se houver algum padrão não linear, devemos interpretar como um desvio de normalidade multivariada. Então, o mesmo jeito de interpretar os quantias. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos pontos multivariados, projetamos ou numa linha real, que são valores Q quadrado, ou transformamos isso para uma linha real entre 0 e 1. Né? E plotamos os quantios observados e esperados. No caso da projeção do multivariado no plano real, mas numa escala Q quadrado. Então, os quantios observados da distância, D2 de Mahalanobis, ou AD, se a gente extrai raiz quadrada, e os valores de Q quadrado ou de raiz de Q quadrado, na abscissa ordenada. E, no caso da beta, na escala 0,1, quantio observado e quantio esperado da beta, usando a função de distribuição empírica para determinar os quantios esperados da beta. Então, você obtém ele no programas de análise estatística, de matemática, integrando aquilo ali, né? Você pode ir no Wolfram Alpha, ou então no R, que é muito mais fácil que beta. Então, aqui para esse caso, bivariado, eu tenho os BJs, né? Pega a distância de Mahalanobis de cada ponto para a média, tem os BJs, os ordenados, até o B20, e os BJ asterisco, que são os quantios esperados de acordo com as estatísticas de ordem. Veja, são valores entre 0 e 1, porque são quantias da beta. Quantio, beta, esperado, observado, observado, esperado. Plotamos ele, BJ observado na abscissa, esperado na ordenada, e aqui a gente vê que tem uma reta de mínimos quadrados bem razoável aqui. Eu não plotei ela, não ajustei uma reta, eu poderia ter ajustado, e essa reta é bem razoável para esses pontos aqui. Então, não há evidências significativas de desvio, pelo menos de forma subjetiva, né? Não significativa, não. De forma subjetiva, não existe evidência aqui de uma reta de mínimos quadrado não se ajusta. Esse ponto aqui pode parecer um outlier, que ele está mais fora do contexto, né? Mas pouca coisa. Então, podemos continuar acreditando que a distribuição seja a normal bivariada, realmente, mas de forma subjetiva, como eu já disse. Próximo teste, próxima aula, teste de normalidade de Royston. Então, a gente vai ver o teste de normalidade de Royston, que é a generalização do teste Shapiro-Wilk. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula simples, né? Mas a gente está aprendendo mais coisas aqui, que a gente pode transformar a distância de Mahalanobis, que tem uma distribuição aproximada aqui quadrada, em beta, que são exatas. O problema da beta é bom falar. Apesar de cada BJ ter uma distribuição exata beta,
os BJs não são independentemente distribuídos, porque cada BJ depende de um XJ, que é independente do outro, mas eles estão linkados, né, pela variância, que contém o x1, aqui para calcular essa covariância, porque os BJ também são função disso, aqui tem o x2, aqui tem o x3 no cálculo. Então, S envolve o cálculo com todos os valores da amostra. Então, se eu tiver com a distância 1, aqui está dependendo do 2, do 3, do 4. E os XJs não são independentes dos S. Portanto, a distribuição dos beta-Js, não são os beta-J não são independentemente distribuídos, apesar da distribuição individual de cada um ser exata. Então, resolve em parte o problema, mas não totalmente o problema. Se a gente fizesse um teste, eu já fiz isso, né? Um teste de normalidade baseado na correlação K-plot desses betas aqui, não resolve muito o problema, tá? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima vamos estudar o principal teste multivariado, que é o teste de Shapiro-Wilk, estendido por caso multivariado por Royston.